Em tempos de resguardo, em tempos dessa situação que o povo vive, muitas pessoas têm a oportunidade de estar mais próximas, principalmente a família, ela tem a oportunidade de estar mais juntinha no aconchego do lar. Mães que às vezes não tinham mais a oportunidade de ver os seus filhos desenvolvendo, hoje têm a oportunidade de vê-los crescer com a maior proximidade. Mas o que me leva nesse momento à reflexão é a parábola do bom samaritano. Jesus conta uma história de um cidadão que estava em viagem a Jerusalém, quando ele é abordado por assaltantes e o assaltam, tiram seus pertences e ainda o ferem. E ferem ele a quase em nível de morte. E ele está atirado na beira do caminho. E nisto no relato passa um sacerdote e ele olha para o ferido, para a pessoa que está ali caída, e segue a sua caminhada, sem se importar. Logo em seguida vem o levita, também um dos trabalhadores do templo. Ele olha para aquele cidadão que está ferido à beira do caminho e continua também a sua caminhada para seguir as suas tarefas, sem se importar com o que estava acontecendo. Logo após, vem um samaritano. E esse samaritano desce do seu animal, da sua cavalgadura, e vai até o ponto onde está aquele homem ferido. Primeiro ele faz algo que é muito importante. Ele trata dos ferimentos, provavelmente estanca o sangue, faz a limpeza da ferida usando vinho e azeite, coloca sobre as suas feridas. O vinho é asséptico e o azeite é cicatrizante. Então ele usa os dois elementos da cura divina, mas ele faz o terceiro passo, que é pegar a pessoa e colocar sobre o seu animal, abrindo conforto, abre mão do seu próprio conforto e coloca sobre o seu animal, sua cavalgadura, seu meio de transporte, e o leva até a cidade. E observe, ele o leva até uma hospedaria. E nessa hospedaria ele paga já adiantado um valor determinado, mas ele dá ordem ao dono da hospedaria dizendo: cuida dele, e se ele porventura tiver mais algum gasto excedente, na minha volta da viagem eu restituirei, eu pagarei. É nesse momento em que Jesus pergunta para os discípulos: olha só, passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. O samaritano era considerado um estrangeiro, sem grande importância, até havia uma inimizade entre samaritanos e judeus. E esta situação é narrada como se aquele viajante fosse para mais longe. Ele passa por Jerusalém e vai embora, mas a hospedagem fica em Jerusalém. E ali a história começa a tomar outro rumo, quando Jesus indaga os seus discípulos e o povo que estava ouvindo, ele pergunta: qual desses três é o próximo? Qual desses três é o próximo daquele homem ferido? E Jesus mesmo responde que é o samaritano, claro, que o leva até a hospedagem e cuida dele em todos os aspectos. É onde eu quero ter a minha reflexão desta noite. Muitas são as pessoas que, por elas irem à igreja, por elas frequentarem um determinado templo e cumprir com todos os seus rituais, muitas e muitas vezes ela acha que ela está de bem com Deus e que está tudo certo. Só que Jesus deu ênfase, ele enfatizou mais a questão do amor ao próximo. E Jesus disse: foi o samaritano que foi o próximo daquele homem ferido. Então, quando as pessoas cumprem os seus rituais religiosos e se apegam a isso e não dão mais importância a nada mais, porque elas pensam que elas já estão justificadas,
Nesse aspecto, tem muitas pessoas que estão se perdendo. Muitos são os que são fiéis em suas contribuições, em sua dedicação ao templo, não somente os que trabalham na divulgação do Evangelho, ou os que cantam, os que ministram a palavra. Todos nós temos um compromisso muito sério de acolher as pessoas que estão na nossa volta, que necessitam do nosso apoio. E é o que tem nos preocupado muito nos dias atuais. O que fazer para realmente despertar em nós aquele ser humano que Jesus busca? Jesus, ele sempre condenou as atitudes de religiosidade, as religiosidades vazias. Ou religiosidade já quer dizer que é uma palavra ritualística, é onde as pessoas cumprem a sua doutrina de cabresto, mas ela não tem sentimentos, ela não se envolve com a situação circunstancial do ser humano em sua volta. Então, quando nós nos envolvemos com as circunstâncias, é diferente, o nosso sentimento passa a ter uma vitalidade forte e as pessoas percebem isso no ser humano. Porque fingir que amamos, podemos usar palavras lindas, filosóficas a respeito do amor, e as pessoas podem até chorar, se emocionar com tantas palavras bonitas. Mas só existe uma coisa que diferencia a palavra do amor com a atitude do amor. É quando agimos no amor. Aí é ativado o amor. Agora, enquanto só falamos, claro que as palavras precisam também ser declaradas. Porque tem pessoas que fazem e não conseguem declarar. São presas em declarar o amor. São essas pessoas que também têm dificuldade de um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Tem muito orgulho guardado nisso tudo. Essa semana, ainda ouvindo uma pessoa, ele disse assim, a pessoa deve cuidar mais para errar, para ela não precisar pedir perdão. Já ouvi isso muitas vezes. Mas nenhum de nós deve esquecer que se alguém disser que não tem pecado, ele já está mentindo. Ou até transforma-se numa situação onde chama Deus de mentiroso. Porque Deus disse em sua palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, não há um justo sequer. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então por isso que Jesus veio ao mundo para nos justificar. Nós não podemos tentar justificar-nos. Por que eu não faço um bem a alguém? Por que eu não ajudo alguém? Por que eu virei as costas para alguém quando eu poderia ter ajudado? Mas eu me omiti. Basta que a pessoa seja omissa para que ela também se torne culpada. Uma das coisas que no meio da lei é clara, que se eu me calar, se eu avistar um crime ou uma maldade, uma injustiça e não me manifestar ou não denunciar, eu posso ser considerado conivente ou culpado da mesma forma, que quer dizer conivência, que concorda com aquilo. Então, se eu não denunciar, serei alguém que concorda com aquele mal. Imaginem vocês, hoje o tempo moderno, a sociedade moderna, defende muito essa filosofia barata do deixa disso. Não se envolva, não fale, não critique. Porque às vezes quando nós falamos, nós somos vistos como pessoas que são preconceituosas. Quando apuramos uma maldade ou um erro que deve ser denunciado e a gente denuncia, e muitas coisas hoje, nesse tempo moderno, muitas coisas erradas são vistas como certas e muitas coisas certas são vistas como erradas. Essa é a história do preconceito. Muitas coisas que são erradas quando um ser humano fala, olha, abre os olhos. Os verdadeiros amigos não são aqueles que batem no nosso ombro e sempre concordam com tudo que nós falamos ou tudo que nós dissemos. Os verdadeiros amigos são aqueles que, quando veem que nós estamos indo por um caminho errado, eles chegam em nós e falam assim, olha, você está indo por um caminho que não deves.
Então esses são amigos de verdade. Os outros são bajuladores. E o que nós mais temos hoje no mundo são pessoas que bajulam, que passam a mão por cima, que têm uma maneira suave de se conduzir e se deixar levar. Porque são aqueles que cantam a musiquinha, deixa a vida me levar. Ó, vida leva eu. Então, essas pessoas não têm controle, não têm ciência, não têm discernimento. Qual é a diferença entre denunciar um erro, concordar com o erro, ou denunciar o erro porque realmente esse é um posicionamento que nós temos que tomar. Diante de Deus, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos ter veracidade em tudo que nós falamos e o que nós vivenciamos. E palavras, só palavras sem prática, elas não servem para nada. Jesus disse, sede ouvintes praticantes, sede praticantes fervorosos e não apenas ouvintes. Porque aquele que é ouvinte e não pratica, ele é comparado ao homem tolo, que constrói sua casa sobre a areia. E o sábio é aquele que ouve as palavras e as pratica, as põe em prática. E a parábola do bom samaritano vem em hora muito oportuna, para que todas as pessoas saibam a importância de aquecer alguém que está com frio, de alimentar alguém que está com fome, de visitar alguém que está doente, embora que nesse momento esteja tudo proibido. Tudo está proibido. Hoje, quebrar o protocolo é abraçar alguém. Jesus tocou no corpo morto. Foi questionado por isso. Também Jesus tocou no leproso. Também foi duramente criticado por isso. Jesus também deu atenção à adúltera na praça, que ia ser apedrejada. Mas ele não disse para a adúltera, continua vivendo essa vida. Ele disse assim, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores do que estas. O que seria pior do que ser apedrejado até a morte? É enfrentar a morte eterna por ocasião do sofrimento estabelecido após o juízo final. Então, que nós nesta noite possamos encorajar uns aos outros, estimular a fé uns nos outros, estimular o amor verdadeiro. Eu sei que pode ser difícil estar tão próximo um do outro todo esse tempo, então é o tempo que nós devemos trabalhar mais a nossa tolerância, mais a nossa humildade, mais a nossa mansidão, e é isso que eu tenho feito e tenho aprendido nesses últimos dias desta situação tão difícil quanto todo mundo está vivendo. Vamos pedir a Deus que possa nos dar fortalecimento e que nós todos juntos possamos alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, eu te peço, abençoa as pessoas que nesse momento estão buscando a tua presença, estão precisando da tua ajuda, do teu socorro. Pessoas que estão com situações muito difíceis para a sustentabilidade da família. Outros que estão com dificuldades porque estão doentes ou estão com entes queridos nos hospitais. Pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, seu emprego. Meu Deus, a mesma coisa que hoje já compartilhei com a filha, com a esposa. Gostaria que o Senhor olhasse para o nosso coração, a nossa fé, que nós devemos ser encorajados, ser fortalecidos nisso, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o Deus em quem nós confiamos. Vem com o teu Espírito Santo e promove a tua paz e a tua alegria em todos os corações, e que a tua bênção se estabeleça de uma vez por todas, na mente e no coração de todos quantos estão à tua busca, Senhor. Revela-te, mostra-te e dá, Senhor, clareza. Cura os que estão doentes. Dá graça, Senhor, aos que humildemente buscam a tua presença agora, nesse instante. E abençoa a nossa casa, em nome de Jesus. Amém.